no programa Átomos de hoje você vai saber mais sobre alterações posturais, os prejuízos e como identificá-las. Acompanhe. Postura é a maneira com que o corpo luta contra a gravidade para manter o equilíbrio. O professor da Uniar, Arthur César do Amaral, explica as causas das alterações posturais. As alterações posturais, a pessoa pode nascer com um problema que pode predispor ela a uma alteração. Por exemplo, ela nasce com uma perna um pouco mais curta que a outra. Então, consequentemente, isso lá na frente vai fazer com que ela tenha uma alteração postural, né? Mas na maioria das pessoas, isso acaba sendo decorrente de ocupações, né? Vamos dizer assim, trabalho, mais relacionado às ocupações do dia a dia, né? A pessoa que trabalha muito tempo sentada, na frente do computador. Quem trabalha na frente do computador é batata. Geralmente vai ter algum tipo de alteração postural, né? Atletas, muitas vezes a gente fala que atletas não têm alterações, mas muitas vezes em função dos treinamentos que eles apresentam, né, que eles têm que ser treinamentos mais vigorosos, então eles podem apresentar também algum tipo de perfil postural para cada tipo de modalidade. Então as alterações posturais elas estão presentes em todos os lugares, né? Aquelas pessoas sedentárias que ficam muito tempo sentadas, não praticam atividade física, né? Os músculos delas ficam mais fracos, então isso faz com que as articulações também fiquem menos estabilizadas dinamicamente. Então isso também pode predispor a pessoa a vir a ter uma alteração postural. E quando ela tem essa alteração, o que ela sente? Tá. Muitas vezes ela tem alteração e não sente nada. Ela passa a ser assim, ela é assintomática, não tem dor. Mas pode ser que a pessoa venha futuramente apresentar dor, porque geralmente uma alteração postural é consequência de um desequilíbrio muscular. Muitas vezes esse desequilíbrio ele aparece, a pessoa não tem dor nenhuma, mas em alguns casos esse desequilíbrio aparece e a pessoa vem a ter algumas dores decorrentes desse desequilíbrio, né, que são tensões musculares aumentadas ou músculos mais encurtados. E em determinados casos, quando a pessoa apresenta uma alteração postural por um longo período, ela pode vir a ter alterações degenerativas nas articulações. Então, daí ela pode ter dores articulares. Quando isso acontece, o caso já é um pouquinho mais sério, é mais crônico, então a restauração de um bom equilíbrio passa a ser um pouco mais difícil. Biofotogrametria é uma técnica que consiste em marcar pontos estratégicos do corpo com bolinhas de isopor para uma avaliação posterior. A bolinha que está ali na cabeça dela, na frente do ouvido, aquela região que a gente coloca, chama trago. É uma região, uma cartilagenzinha que fica bem na frente daquele furinho que a gente tem na orelha, do pavilhão de tiro. A bolinha que está no ombro dela é uma articulação que tem ali em cima que chama articulação acromioclavicular. Então ela fica uma pontinha de um osso, então a gente coloca a bolinha exatamente naquela região. Aquela que está ali embaixo, na pelve dela, no quadril, é um ossinho também que tem ali que chama espinha ilíaca antero-superior. Então a gente coloca também ali para ver se a pelve dela tem inclinação para algum lado ou não. Na parte superior ali das costas dela, para baixo dos ombros, ali no meio das costas, tem 3 bolinhas, né? As duas mais laterais ficam na escápula, né? Na região do ângulo inferior da escápula. E aquela bolinha que está bem no centro fica no processo espinhoso da 7ª vértebra da região torácica. Então aquilo ali a gente consegue ver a distância que tem entre a bolinha do meio para as 2 escápulas. A gente tem uma referência, então ali já para saber se a escápula dela, por exemplo, está mais próxima da coluna ou está mais distante da coluna, que seriam algumas alterações posturais. E as duas que estão ali na região mais inferior, também é um ossinho que se chama espinha ilíaca póstero-superior, que é para ver se a pelve dela tem ou não algum tipo de inclinação. As fotos tiradas no local adequado para a realização do exame são colocadas no software que faz automaticamente as análises da minha postura quando clicados os pontos demarcados. Então essas 3 análises que nós fizemos aqui, deu para perceber que ela tem inclinação da cabeça para o lado esquerdo, elevação do acrômio esquerdo. Isso sugere que ela tem esse músculo, né, que seriam os músculos cervicais aqui do lado esquerdo, um pouco mais encurtados, né, principalmente o músculo trapézio superior, que tem essa ação, ele eleva o ombro e inclina a cabeça para esse lado. Então, de fazer a avaliação postural, já dá para sugerir que ela pode ter uma tensão aumentada desse lado esquerdo, então isso geralmente pode vir acompanhado de dor. O software de análise postural ele foi desenvolvido por uma equipe da USP, uma equipe multidisciplinar, participaram físicos, fisioterapeutas, educadores físicos, engenheiro de computação, então ele foi bem completo. Ele
apareceu aqui, na verdade, esse software ele está disponível na internet para qualquer pessoa de sua residência, clínica, faculdade, faça o download dele, né? Eu trabalho com esse software na minha tese de mestrado. Eu trabalhei com ele durante o meu mestrado, né? Eu fiz meu mestrado pela USP, então eu trouxe isso junto comigo aqui para a Uniara quando eu entrei. Mas ele, mesmo antes de eu trazer, outros professores aqui já tinham conhecimento do software, né? Então, assim, eu treinei a utilização do software. Então, quando eu cheguei aqui, a gente acabou difundindo mais a utilização dele aqui, inicialmente como pesquisa, né? Até porque os alunos ainda não sabem aplicar essa metodologia de avaliação. Mas a nossa ideia é que, e já foi introduzido na grade curricular do curso de fisioterapia, a utilização, como utilizar esse software, né? Então, a nossa ideia é que, para que esse ano ainda, os estagiários do quarto ano já comecem a realizar as avaliações com esse software. E, professor, depois dessa avaliação, o paciente ele é mandado para onde? Tá. Então, a partir do momento que a gente faz essa avaliação postural e a gente observa as alterações que o paciente tem, a gente inicia um trabalho de tratamento corretivo, né, em relação à postura. O interessante é que a gente consegue direcionar o nosso tratamento, né? Por exemplo, no seu caso, se você fosse fazer um tratamento hoje corretivo, uma das coisas que a gente direcionaria seria tentar diminuir um pouco a tensão desse músculo, né, que seria o trapézio superior esquerdo, para fazer com que o seu ombro reduza um pouco, que ele é um pouco mais elevado, e essa cabeça volte para o alinhamento ideal. Então, a gente consegue direcionar o tratamento a partir do momento que a gente tem uma boa análise postural. Independente do tratamento escolhido, o tempo de recuperação do paciente é indeterminado. O programa Átomos termina aqui.